Estamos na campanha de oração também. O que vai ser falado aqui hoje à noite serve para mim. Estou falando a partir das Escrituras, serve para a minha vida. Não estou falando para ensinar vocês, mas para nós aprendermos como nós precisamos saber, e inclui a minha vida também. Vamos começar com oração? Amém? Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor e nós pedimos a Tua bênção. Nós precisamos ser ministrados no interior do nosso coração, lá no nosso espírito, pelo Teu Espírito Santo. Precisamos ouvir a Tua voz e que a voz do Senhor em nós seja algo que produza temor para todos os dias de nossa vida. Que nós venhamos temer o Senhor, não venhamos ser negligentes. Pedimos a Tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem desligar aquele ventilador, não tem problema. É porque começa a querer voar as folhas, tudo vai me tirando a atenção. Quando nós falamos em santificação, está implícito que nós temos um problema dentro de nós, não é verdade? Quando nós falamos em santificação, não tem nenhum problema de santificação ali para Deus. Deus é santo. Os anjos do Senhor são santos. Está implícito que nós temos um problema, e a Bíblia fala desse problema, e a maneira pela qual nós teremos vitória da parte do Senhor, que vai incomodando as folhas aqui, e a maneira pela qual a gente tem que enfrentar essa situação é reconhecendo que tem um problema dentro de nós, segundo as Escrituras, para nós, nos dias dessa vida, nós termos vitória contra o pecado. Nós estamos falando aqui de um assunto muito sério. Nós não estamos falando de assunto simples, nós estamos falando de assunto sério. Eu não vou citar o nome, mas você vai ter uma ideia. Existe uma igreja na Austrália muito famosa, você sabe o nome dessa igreja. O fundador dessa igreja, mais ou menos uns 15 anos atrás, caiu em pecado. Tendo ele caído em pecado, foi revelado que ele vivia em pecado, apesar do tamanho da igreja, apesar do seminário da igreja, apesar do louvor da igreja, que a gente canta em todas as igrejas do mundo. Parece que aquilo ali abriu a porteira. Em seguida, sem falar nome de igrejas e ministérios, grandes ministérios nos Estados Unidos. Sabe que nos Estados Unidos tem aquelas igrejas gigantes de 5 mil, 10 mil, 20 mil membros, aí vários pastores famosos, de livros famosos, que são traduzidos e vendidos no mundo todo, um a um foi caindo em pecado, não vou dizer o nome deles. E a semana passada agora, um autor deve ser o mais famoso do meio evangélico, ele vendeu 14 milhões de livros. Você vender 14 milhões de livros, isso é um fenômeno da literatura. Semana passada, por qualquer motivo que talvez ele não conseguia mais esconder, por qualquer motivo que veio à tona, ou por convencimento do Espírito Santo, não sabemos, ele veio a público e confessou um adultério de 8 anos, e também anunciou que está se retirando de ministrações públicas. Tudo indica que ele está no caminho da restauração, do arrependimento. Mas eu estou falando para vocês que nome de igreja não vai resolver nada. Nome de pastor não vai resolver nada, porque estudou mais, estudou menos, escreveu livros, não escreveu livros. Nós temos um problema dentro de nós temos que reconhecer isso. Deus não tem esse problema, os anjos do Senhor não têm esse problema, mas nós temos esse problema dentro de nós. E pode se bobear, se ficar orgulhoso, sou pastor famoso, eu ganho bem, eu vendo bastante, eu loto os estádios, vai cair. Só tem um jeito de não cair, se nós entendermos que tem um problema dentro de nós, e nós não vamos cair, porque tem um caminho para a vitória. Qual que é o problema? Estamos falando de uma realidade difícil de viver. A Bíblia fala dessa realidade. Nós temos que encarar isso de frente. Uma realidade difícil de viver nesses dias dessa vida aqui. Por quê? Nós temos duas coisas dentro de nós. Nós temos uma coisa boa e uma coisa muito ruim. Primeiro, falando da coisa boa, nós temos salvação.
nós temos perdão de pecados, nós temos Jesus, nós temos em Jesus uma nova aliança no sangue dele. Lá em Jeremias, a nova aliança é com Israel e é com Judá, mas Deus incluiu todos os povos da terra nessa aliança pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus estamos na nova aliança, é uma coisa maravilhosa. Todo crente tem o Espírito Santo, poderá estar mais cheio ou mais vazio do Espírito, mas todo crente tem o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, nós temos os mandamentos de Deus dentro de nós. Posso falar para você sem medo de errar: crente sabe, porque crente sabe. Crente sabe se o ambiente é bom ou se o ambiente é ruim. Crente sabe, esse filme aqui está imoral demais para eu assistir. Crente sabe o linguajar desse filme ou desse canal da internet, isso aqui parece que não agrada a Deus, não agrada o Espírito Santo. Crente sabe, cultura de ódio não vem de Deus, cultura de ódio político do Brasil, não importa se eu vou votar nesse, votar naquele, odiar não sei quem, crente sabe que está errado, porque o mandamento é amar o próximo e não odiar o próximo. Crente sabe, porque nós temos o Espírito Santo. Crente sabe quando está desviando, crente sabe quando não está fazendo a vontade de Deus, crente sabe quando, naquele jantar, a Bíblia diz, não vos embriagueis, mas beber um pouquinho pode, aí beber um pouquinho, depois um pouquinho pode, outro um pouquinho pode, mais um pouquinho, outro pouquinho daqui a pouco. E ele sabe que ele começou a ficar bêbado, e a Bíblia diz, não vos embriagueis. Crente sabe, porque crente tem o Espírito Santo, essa parte boa. Mas a palavra de Deus diz que o pecado habita em nós. Neste corpo que nós recebemos de Adão e Eva, habita o pecado. A Bíblia deixa bem claro que esta habitação do pecado, depois de vivermos muitos anos para a glória de Deus, vai lá para o cemitério. Aí o pecado não habita mais nesse corpo terreno que recebemos de Adão e Eva, chegamos no paraíso sem pecado. E a Bíblia diz que quando a 7ª trombeta tocar, Jesus, que é o primogênito dos mortos, porque é o primeiro a ressurgir e ter um corpo celestial sem pecado, nós receberemos um corpo espiritual celestial à semelhança de Jesus sem pecado. No paraíso já chegamos sem pecado, mas chegamos em espírito. É possível viver somente em espírito? É totalmente possível. Totalmente possível. A Bíblia diz que os anjos são espíritos. Hebreus capítulo 1. Os anjos são espíritos a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Lá em Hebreus está assim: os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Palavras ministradores quase não significa nada para nós no dia a dia do português, mas lá no grego refere-se a servir. Os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, e eles são chamados espíritos. Os demônios também são chamados espíritos, espíritos malignos, e eles existem. Então é possível existir somente em espírito. Mas a palavra de Deus diz que nossos corpos mortais vão ressurgir, nós vamos receber corpos celestiais, em poder e glória sem pecado, e nós seremos semelhantes a Jesus. Eu vou mostrar isso na Bíblia daqui a pouco, mas nós não estamos nesse corpo celestial, que nós receberemos de Jesus. Nós estamos com um corpo terreno que recebemos de Adão e Eva, e nesse corpo habita pecado. Em todas as coisas, isso é o mal que está entre nós, tem que reconhecer. Se não reconhecer, irmão, a gente vai cair. Nós temos que reconhecer, tem um pecado brigando contra o Espírito Santo dentro de nós. Eu não preciso nem de falar de coisa grave. Sabe como é que você sabe que o pecado está habitando dentro de você? É muito simples. Falar coisa simples, hein? Não vou falar coisa grave, simples. Basta a pessoa passar e não falar bom dia, aí o pecado já começa.
ele não gosta de mim, não sei o que, eu não sou importante para ele, eu não sou da panelinha dele. Isso aí é o pecado, irmão, isso aí é pecado. A pessoa passou ali, nem te viu, não é pessoal, não é pessoal, mas aí começa a ferver dentro de nós. Aí não lembrou do seu aniversário, aí pronto, irmão, aí fechou o tempo. Não estamos nem falando de adultério, de injustiça. O pecado habita em nós. Aqui e ali a gente começa com atitude de egoísmo, de orgulho, de encrenquinha com não sei quem, por coisas que nem existem, porque o pecado está dentro de nós. Você quer uma prova também, sem falar nada grave? É só você ganhar meia de presente no aniversário, aí pronto. Eu pego essa meia, dou um nó e enforco essa pessoa. Estou brincando um pouco, mas coisas simples mostram que o nosso coração não é puro. Nas culturas diferentes, desenvolvem conceitos de pureza que não tem nada a ver com nada à luz da Bíblia. Por exemplo, na nossa cultura, sem querer ofender ninguém, se eu rezar tantas vezes, não sei o que, isso não vai ganhar pontinho nenhum com Deus. Isso não vai ganhar nenhum pontinho. Você pode até orar bastante, mas não é isso que vai fazer você melhor. Você pode jejuar bastante, mas não é isso que vai fazer você melhor. Você deve orar à luz do que a Bíblia diz, isso é bom. Você deve jejuar à luz do que a Bíblia diz, isso é bom. Achando que vai ganhar pontinho, não vai ganhar nada. Não vai ganhar, isso não tem nada a ver com o conceito bíblico de oração e de jejum. Mas aqui e ali a gente vai desenvolvendo conceitos. Talvez eu seja um pouco mais santo, porque eu já li a Bíblia 40 vezes. Você pode ler 100 vezes, ainda ser o maior mentiroso do mundo. Então só ler a Bíblia não é suficiente, só frequentar a igreja não é suficiente. Tem a ver com a obediência, tem a ver com a santidade. E nós vamos desenvolvendo conceitos. Nos dias de Jesus, o conceito dos fariseus é: se você lavar a mão, você é puro. Se você lavar a mão, você tem higiene. Mas você pode ser um grande pecador lavando as mãos. Mais de 2 bilhões de pessoas do mundo não comem carne de porco. E eles acham até que são mais santos por isso. Talvez eles tenham mais saúde, não sei. Mas não são mais santos por isso. Nos dias de Jesus também. Aí Jesus falou: não, sabe qual é o problema? O problema da impureza não está na dieta alimentar. O problema da pureza não está no lavar a mão. O problema da impureza está no coração. É do coração do homem. Mateus 15, 18, eu não estou vendo o José deve estar por aqui. Mateus 15, 18, projetando lá a passagem, Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina a pessoa, porque o nosso coração está impuro. No nosso coração habita pecado. Mateus 15, 18. O que vem do coração é que contamina as pessoas. Verso 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Se você não lavar a mão, você não tem higiene. Evidentemente tem que lavar a mão, tomar banho, escovar os dentes, mas isso não tem nada a ver com pureza. Isso tem a ver com higiene. É do coração que sai, porque no nosso coração habita pecado. Nesse corpo de Adão e Eva habita pecado, e ele está lutando contra o Espírito Santo. Gálatas 5,17. Jesus chamou esse pecado entre nós, nesse momento, ele chamou de impureza que vem do coração. O apóstolo Paulo chamou de carne. Carne é um conceito que refere-se a essa impureza do coração. Paulo também disse que o pecado habita em nós, é um outro jeito de falar a mesma coisa. Impureza que vem do coração, pecado que habita em nós, ou carne, refere-se a essa pecaminosidade dentro de nós. Na teologia chama de natureza pecaminosa. De natureza pecaminosa, tem várias maneiras de dizer a mesma coisa, mas está se referindo a essa pecaminosidade dentro de nós, porque a carne
essa pecaminosidade dentro de nós, luta contra o Espírito Santo, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Dentro de nós tem uma batalha. Nós recebemos o Espírito Santo, crente sabe porque sabe o que é errado, crente sabe porque sabe o que não agrada a Deus, crente sabe se ele está longe de Deus, crente sabe se a vida dele de oração está fria, crente sabe se ele está negligenciando as Escrituras, crente sabe se ele está se envolvendo em coisas erradas, porque ele tem o Espírito Santo, mas ele também tem a pecaminosidade, ele também tem a natureza pecaminosa, ele também tem a impureza que sai do coração, ele também tem a carne, e a carne está lutando contra o Espírito. O crente fala: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser santo, eu quero louvar, eu quero adorar, e a carne está falando: não, peca, e peca desse jeito. Verso 19, Gálatas 5:19, Gálatas 5:19, a carne dizendo: vai e peca desse jeito aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. O pecado habita em nós, está nos chamando para isso. O Espírito Santo está nos chamando para a vontade de Deus, para a santidade. A carne está lutando contra o Espírito. Por isso que nós, crentes, sabemos o que é. Oh, esse ano eu vou ler a Bíblia, e a carne vai levando para não sei aonde, nem lê a Bíblia. Esse ano eu vou na vigília, a carne vai puxando para não sei aonde, não vai em vigília nenhuma. Esse ano eu vou fazer o discipulado, faz 3 vezes, falta 80 vezes, a carne vai puxando para que não presta, e muitas vezes o crente não consegue. O apóstolo Paulo falou disso também. Evidentemente que ele falou da vitória, eu vou falar da vitória, é a última coisa que eu vou falar, mas não adianta fingir. Pessoas famosas do Brasil e fora do Brasil caíram em pecado. Pessoas que eram referências de grandes ministérios, autores de livros, caíram em pecado. Não adianta fingir. Não adianta fingir. Você quer saber onde está a pecaminosidade? Basta passar, não falar bom dia, você já começa a perceber. Basta passar uma pessoa ali no trânsito, quase que você morre ali, pronto, o velho Adão, o velho homem sai da cruz e começa a xingar aquela pessoa. A gente tem a pecaminosidade dentro de nós, e Paulo falou disso, muita atenção. Paulo disse: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele também falou do perdão de pecados e da salvação de Jesus de maneira espetacular no capítulo 3 de Romanos. Ele falou também da nossa vitória contra o pecado, porque morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo e estamos em Cristo. Falou de maneira maravilhosa. Mas no capítulo 7 ele fala dessa briga de carne e Espírito Santo. Ele fala assim: nem eu estou entendendo eu mesmo, nem eu entendo. Isso é o apóstolo Paulo. Por isso que ele era santo, porque ele não mentia. Por isso que ele era santo, ele reconhecia a pecaminosidade. Por isso que ele venceu, ele não estava fingindo, não era ministério de hipocrisia. Era um homem que andava com Deus e lutava contra a pecaminosidade no poder do Espírito Santo. Ele disse assim: nem eu entendo eu mesmo, porque muitas vezes eu quero fazer o bem e acabo fazendo mal. E sabe o que eu descubro? O pecado habita em mim. Sabe o que eu descubro? Que na carne, é a expressão de Paulo, a expressão de Jesus é a impureza que vem do coração. Eu estou falando pecaminosidade, na teologia fala natureza pecaminosa. Ele dizia: na carne, nesse interior corrompido de nós, não habita bem algum. Romanos 7,15. Romanos 7,15, hoje o José está aqui trabalhando, mas não estou vendo. Ô José, você está aí, obrigado. Romanos 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto.
é quando a carne vence e não o Espírito Santo. Verso 17, Romanos 7, 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Irmãos, presta bem atenção. Poucos pastores falam claro como eu vou falar agora. Então você fica bem ligado aí, porque é uma chance rara da vida que você vai ouvir um pastor falar claro como eu falo. Nós temos o Espírito Santo, possibilidade total de vitória. Nós temos o pecado, possibilidade total de derrota. E você acha que isso é fácil de ter dentro de você? Isso é horrível. Tem hora que nós estamos tristes conosco mesmo. Meu Deus, eu falei que ia no culto, mas enrolei, vou chegar tão atrasado que é melhor eu faltar. O Espírito Santo estava te chamando para o culto e a carne foi te enrolando. Ah, eu disse que eu ia fazer não sei o que, coisa boa, daqui a carne foi te enrolando, e a gente acaba às vezes não ficando tristes conosco mesmo, desanimados conosco mesmo, e sentindo uma incredulidade, uma frieza dentro de nós. E além do mais, a gente vive num mundo que está debaixo das maldições proferidas por Deus no jardim do Éden. Essa natureza geme no lugar das palavras de Paulo. Nessa natureza tem ciclone. Agora em janeiro, acho que foi janeiro, não, dezembro, desceu 6 tornados lá no sul aí do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Um deles a 300 por hora destruiu uma cidade inteira. Nesse mundo aqui tem ciclone. Onde tem ciclone pode ter tornado. Nesse mundo tem tempestades muito fortes. Nesse mundo tem bactéria, tem vírus. Não faz muito tempo que a Covid parou o mundo e criou uma confusão do tamanho do bonde, porque nesse mundo tem bactéria, nesse mundo tem vírus, nesse mundo tem enfermidade, nesse mundo tem praga, nesse mundo tem violência na natureza, esse mundo tem violência na sociedade. Eu gosto muito da natureza, mas eu fico abismado de ver a violência da natureza. Sabe que o tucano é um passarinho lindo de morrer. Ele gosta de comer os ovos dos bem-te-vis. E os bem-te-vis fizeram uma quadrilha, eles atacam de grupo o tucano. 2 passarinhos lindos de morrer, mas estão vivos se matando. Parece os romanos contra os anglo-saxões. Quer dizer, eu gosto da natureza, mas o que tem de violência é porque esse mundo jaz no maligno, está debaixo de maldição. Esse mundo geme. E o apóstolo Paulo diz assim: nós gememos também. Essa é a existência com o Espírito Santo, que o pecado dentro de nós gememos também. Por isso que aqui e ali você fala: não aguento mais. Oh Jesus, adiante esse calendário, volta amanhã, antes do almoço, volta amanhã, Senhor Jesus. Quer nem fazer almoço, quer subir para o céu. Senhor Jesus, volta, Senhor, não aguento mais. Ô Senhor, então talvez está na hora de eu morrer, está na hora de morrer, porque dentro de nós sabemos que um dia esse conflito, pecado e Espírito Santo vai acabar, e nós estaremos no esplendor da glória de Deus, sem pecado. E o apóstolo Paulo fala disso, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. É a criação, as pragas, as bactérias, os vírus, os terremotos, os maremotos, a criação geme. Verso 23, Romanos 8, 23, e não somente ela, presta bem atenção quem geme, mas também nós. Eu falei para você que eu ia falar o que os pastores não estão falando por aí, mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, basta pregar a Bíblia, irmão, basta pregar a Bíblia. Acabei de ler que a Bíblia diz que crente geme, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, nós que temos o Espírito Santo, nós gememos porque diz:
igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A gente geme: Senhor, não aguento mais morar nesse corpo humano com pecado, não aguento mais morar nesse corpo que envelhece e parece que vai ficando feio. Com algumas exceções, vocês são as exceções. A gente vai envelhecendo e parece que ficamos feios, e parece que ficamos surdos, e parece que não enxergamos mais direito, e parece que não temos mais a mesma força, e parece que não está bom. Nós gememos: Senhor, eu quero viver na plenitude do teu reino, com um corpo que não envelhece, um corpo santo. Ele diz: nós também gememos, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Redenção do nosso corpo é falado em 1 Coríntios 15, é falado também em Tessalonicenses, Apocalipse, por aí afora, em Daniel. Nós vamos ressurgir, recebendo corpos celestiais, não ficam doentes, não envelhece, bactéria, vírus, nada disso tem poder, sem pecado, e nós veremos nesse momento o Senhor face a face. Você diz assim: mas eu quero ver Jesus. Oh, glória a Deus, você não viu ainda, porque a Bíblia diz que você vai vê-lo quando Ele transformá-lo à semelhança dEle. Se você o ver no esplendor da glória com esse corpo de Adão, você evapora, irmão, você evapora. O esplendor da glória de Deus, você evapora, você cai morto, você some. Nós vamos ver o Senhor quando nós do paraíso recebermos o nosso corpo celestial. Nós o veremos face a face. Eu estou inventando? Não estou inventando não. 1 de João 3,2. 1 de João 3,2, como eu gosto desse verso. 1 de João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, está garantido. Você é salvo, você tem o Espírito Santo, você é filho de Deus. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Não se manifestou o que nós haveremos de ser. Nós estamos num corpo que habita pecado, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Jesus se manifestar, os mortos em Cristo vão receber um corpo celestial sem pecado. A igreja, eu penso que é fração de segundo, eu penso que não demora 10 segundos, 3 segundos, 4 segundos, é fração de segundo, a igreja encontra com o Senhor nos ares. Os milhões e milhões e milhões, passa de bilhões de pessoas serão ressurretas no mesmo segundo, encontrando com o Senhor nos ares, e aí nós o veremos como Ele é, no esplendor de sua glória, e não haverá pecado em nós. Não haverá pecado em nós. Então essa agonia vai acabar, mas por hora nós existimos com uma briga entre espírito e carne, e nós gememos, ansiando: Senhor, não estou gostando de viver assim não, de viver, eu estou com vontade de orar, agora não estou com vontade de orar, agora estou com vontade de fazer a vontade de Deus, agora não estou mais. Não, Senhor, eu quero viver na plenitude da santidade. Nós gememos, nós queremos a plenitude de Deus, e quando vamos nos afastando, é verdade, a gente fica triste, porque nós temos o Espírito Santo. Não obstante, irmão, é possível ter vida de vitória contra o pecado. É um processo constante. Precisa entender isso. O pecado habita entre nós, em nós. Presta bem atenção nisso. Nós nunca vamos ser 100% aqui na terra. Todo dia a gente vai estar lutando com alguma coisa que não agrada a Deus. Tem que enfrentar isso face a face. Se ficar fingindo: já sou santo demais, já sou crente demais, já sou famoso demais, já preguei demais, já escrevi livro demais, vai cair. Se ficar orgulhoso, vai cair. Tem que enfrentar essa realidade diariamente no poder do Espírito Santo. E como é que a gente vence? Bom, agora o problema eu já falei, né? Quando a gente fala de santidade, está implícito que tem um problema dentro de nós. O problema é que o pecado habita em nós. Temos o Espírito Santo, mas o pecado habita em nós. E como que resolve? 2 maneiras. Como é que a gente vai vencer e não vamos fazer parte da história dos escândalos? Sabe aquele pastor que ele caiu também?
Sabe, o amigo dele caiu também. Não, a gente não precisa fazer parte da história dos escândalos se nós tivermos humildade para reconhecer e total dependência de Deus o tempo todo, total dependência do Espírito Santo. Qual o caminho da vitória? Primeiro, arrependimento de pecado constante. Não finge, não finge. Ficou com raiva odiosa e quer que a pessoa morra, é pecado. Você está matando a pessoa no seu coração. Não finja. Senhor, estou com esse ódio mortal, eu não vi a hora dessa pessoa morrer, ser picadinha. Senhor, isso é pecado. Não importa quão errado ele está, isso é pecado. Eu não deveria matá-lo no meu coração, mas eu matei com tanta raiva que eu fiquei, que eu matei. Confessa os pecados. João disse, se dissermos, isso é o apóstolo João, irmãos, que disse, se dissermos que não temos pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos. Não finja. Quando aparecer a inveja, os ciúmes, o orgulho, o ódio, a cobiça, não finja. Confessa, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Primeira coisa é ter vida de confissão de pecado sem fingimento, sem desculpa, não fica desculpando. Pecado é pecado, ele tem nome. Foi adultério, foi cobiça, foi mentira, eu fui falso, Senhor, eu fui falso naquele relacionamento, eu estava ali fingindo, é pecado, e pecado tem nome. Vai nomeando os pecados, peça perdão, e o sangue de Jesus te purifica. Agora, ninguém aqui tem força de vencer o pecado, biblicamente falando, por si só. A gente só vence o pecado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Como é que funciona comigo? Eu fui crescendo, eu pertencia a igrejas que não tinham bons discipulados de vida cristã, fui lendo livros, fui mais ou menos crescendo sozinho, porque as igrejas não eram muito boas de estudo bíblico, de Bíblia, de nada, e eu fui dando as minhas cabeçadas, mas eu descobri que eu tinha bastante dificuldade de perdoar as pessoas que tinham me traído, que tinham mentido, feito uma injustiça. Eu tinha bastante raiva e desejava bastante o mal das pessoas, e conseguia conversar com Deus, tentando convencer Deus que eu estava certo e que o Senhor não estava certo. O certo mesmo é essa pessoa se arrebentar, isso que era o certo, e a palavra de Deus diz, perdoa. Aí quando eu entendi o princípio bíblico e parei de discutir com Deus, aí eu consegui aprender a perdoar as situações mais difíceis, mais duras, falando com o Espírito Santo. Isso aqui é pessoal, não é uma doutrina. Eu vou explicar como eu vou explicar a minha experiência pessoal. No seu caso pode ser um pouco diferente. Eu gosto de orar a Deus Pai. Jesus disse, ore ao Pai em meu nome. Eu gosto de orar. Dada a unidade das pessoas da Trindade, quando você fala ao Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo está ali te ajudando a orar, você está em plena comunhão com a Trindade. Não pensa que o Jesus não sabe, o Espírito Santo não sabe, porque Deus não funciona assim. Eu gosto de orar ao Pai em nome de Jesus, e também porque Jesus orava ao Pai. Ele disse, ora ao Pai em meu nome. Ele disse isso, ele também orava ao Pai. Você pode ler os evangelhos. Toda vez que Jesus ora, ele vai falar Pai, Pai. João 12, glorifica o teu nome. E o Pai respondeu na voz do trovão, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. João 17, verso 5, Jesus disse, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Na cruz, Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ensinou a orar, Pai nosso que está nos céus. Dificilmente você vai ver Jesus orar sem falar Pai. Começa por aí. Então eu gosto de orar ao Pai. Agora, quanto a esses problemas que eu tinha de perdoar, Pai, em nome de Jesus, eu vou perdoar, pronto, e acabou. Em nome de Jesus, com a ajuda do teu Espírito. Aqui vai a minha experiência pessoal.
Você também pode orar a Jesus, porque Ele é uma pessoa. Você também pode orar o Espírito Santo. Nessa hora aí, depois que eu orei ao Pai, em nome de Jesus, eu tenho uma conversa com o Espírito Santo. Senhor, mas está difícil de eu perdoar. Estou querendo perdoar, mas eu estou com mais vontade de odiar e de desejar o mal e de vingança do que de perdão. Estou com a maior dificuldade. Espírito Santo, a palavra de Deus diz que é com o Senhor. É com o Senhor que eu vou vencer isso aqui. Você quer saber? Eu venci todas as vezes. Todas as vezes que eu tive que aprender a perdoar, quando eu orei ao Pai em nome de Jesus e terminei a conversa com o Espírito Santo, o Senhor não vai fugir daqui não, o Senhor vai me ajudar, porque o Senhor disse, Jesus disse que eu não ficaria órfão, o Senhor está comigo, eu tenho que vencer essa parada aqui, só tem um jeito, é no poder do Espírito Santo, só tem um jeito, nós vamos vencer essa parada aqui juntos, e eu venci todas as vezes essa parada. Eu não falo palavrão, fui criado numa família que não podia falar palavrão. Nos dias que as mães puxavam a orelha da gente, parece que não pode mais, né? Mas olha, minha mãe puxou, que eu não sei nem porquê, porque eu tenho orelha ainda, de tanto que ela puxou. E lá no interior a gente apanhava com uma varinha de marmelo. Quem é do interior já viu árvore, né? Tem a varinha de marmelo, meu Deus, fazia um zum, zum. E as pernas ficavam tudo marcadas. Mas eu não deixei de amar minha mãe de jeito nenhum. Minha mãe só me ensinou as coisas certas e eu não podia falar palavrão. Então eu cresci sem ouvir palavrão, sem falar palavrão. Não gosto de falar palavrão, não gosto de ouvir palavrão. Mas aí você vai assistir um filme em inglês, português, eles falam 380 vezes palavrão naquele filme. E às vezes você assistiu só 5 minutos, eles falaram 180 vezes palavrão naquele filme. E às vezes a palavra fica na mente. Aí quando eu percebo assim, Senhor, eu estou com uma palavra aqui bem impura, e é um pensamento intrusivo, está invadindo a minha cabeça aqui, parece que está querendo sair da minha boca. Não vai nem ficar na cabeça e nem vai sair da boca. Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, essa palavra não vai ficar na minha cabeça e não vai sair da minha cabeça. E aí eu tenho uma conversa com o Espírito Santo. Espírito Santo, em nome de Jesus, essa palavra não vai ficar na minha cabeça. Eu venço todas as vezes, eu não perco uma, irmão. Mas eu estou te falando aqui que a vitória está em transparência. O pecado habita em nós, não fica fingindo que não está habitando. O pecado habita em nós, a raiva habita em nós, a vingança habita em nós, o ódio habita em nós, a cobiça habita em nós. Não fica fingindo. Pecado é pecado, você confessa pecado particular. Eu oro assim, eu gosto de orar ao Pai em nome de Jesus sobre esse problema. Em seguida eu falo, Espírito Santo, eu vou subjugar isso aqui, pronto e acabou. Sabe por que eu faço isso? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus diz, nós receberemos poder para ser testemunha para a santidade com o Espírito Santo em nós. O mesmo apóstolo Paulo, que falou da vitória de Jesus, da redenção de Jesus, como morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Aquele que falou que muitas vezes o que eu não quero eu faço, o que eu quero eu não faço, é o mesmo que falou, mas tem vitória no Espírito Santo. Aí é o capítulo da vitória, é o capítulo 8 de Romanos. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou citar. Ele diz assim, a carne, que é aquela impureza que vem do coração, que a teologia chama de natureza pecaminosa, que Paulo chama de carne. Ele também diz, o pecado habita em nós. Ele fala, a carne inclina para a morte. Sabe uma coisa que vai dar vontade na gente de ser santo? Pensa nisso. Pecado destrói. Quando você estiver na tentação do pecado, lembra, pecado destrói. Essa mentira não vai terminar bem. Esse fingimento não vai terminar bem. Essa hipocrisia não vai terminar bem. Essa falta de temperança não vai terminar bem. Essa fofoca não vai terminar bem. No mínimo, vai entristecer o Espírito Santo que está em nós. No mínimo, vamos perder sensibilidade com Deus. No mínimo, na hora de orar, vai achar difícil na hora de orar.
No mínimo, na hora de ler a Bíblia, vai sentir que está seco. No mínimo, na hora do louvor, no culto, não vai ter nem vontade de levantar a mão. E o pessoal do louvor vai ter que ficar dando manivela. Irmão, levanta a mão, irmão. Agora fala aleluia. Porque não tem liberdade espiritual de adorar, porque o pecado está vencendo. Para o pecado não vencer, a gente reconhece que pecado é pecado, pedimos perdão e falamos: Espírito Santo, eu vou vencer essa parada, essa mentira não vai vencer, essa cobiça, essa vontade de adulterar, prostituição, drogas, vício, seja lá o que for, falta de respeito para com os outros. Pecado termina mal. Pecado termina mal e a gente vence com o Espírito Santo. Paulo disse: a carne, a pecaminosidade em nós inclina para a morte, mas o Espírito Santo para a vida. Ele disse: se formos guiados pelo Espírito, viveremos. Se mortificarmos os feitos do corpo, pelo Espírito Santo viveremos. Romanos 8,13. Aqui citei já vários versos que não vamos ler. Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Lembra, pecado destrói. Não tenha prazer no pecado. É um prazer momentâneo, é uma vitória momentânea. Vai entristecer o Espírito Santo, vai perder a liberdade espiritual da oração, da adoração, vai perder a paz no coração, vai perder a paz no casamento, vai perder a paz na família, vai perder a paz na sociedade, vai perder a paz. Pecado destrói. A carne inclina para a morte, o Espírito Santo para a vida. Mas nós vamos falar bem claro aqui: não finja assim: pastor, acabei de ouvir, eu vou subjugar o pecado. Você não vai. Se você tentar subjugar o pecado por si só, você vai ficar, você venceu uma vez, 3, 4, você vai ficar orgulhoso, venci, aí vai cair. A gente subjuga pelo Espírito Santo. Acabamos de ler: mas se pelo Espírito, Romanos 8,13, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente viverão. Paulo vai repetir isso várias vezes em Romanos 8, que é pelo Espírito Santo. Paulo também tinha um jeito muito rico de se expressar. Ele criava expressões assim muito bonitas. Ele podia simplesmente dizer: pelo Espírito Santo você sufoca a carne. Você, pelo sangue de Cristo, é purificado, e pelo Espírito Santo você vence. Você pede a ajuda do Espírito Santo e foca que você vai vencer. Pronto, e acabou. Quando aparecer a tentação no seu caminho, que você percebeu que é coisa errada, que percebeu que relacionamento com o sexo oposto está indo além dos limites sociais, e não estou me controlando, pelo Espírito Santo é possível. Porque lembra, o pecado vai gerar morte, destruição. Eu vou vencer pelo Espírito. Põe na cabeça: pecado é pecado, confessa pecado, e pelo Espírito Santo vence. Põe na cabeça. Aí Paulo tem um jeito mais elaborado de dizer que o Espírito Santo vence a carne. Ele fala assim, que se pelo Espírito, ele diz assim, que pelo Espírito porque pela lei do Espírito da vida, você subjuga a lei do pecado e da morte. Romanos 8,2, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Lembra no capítulo 7, ele está dizendo: eu faço muitas vezes o que eu não quero fazer. Mas em Romanos 8,2 ele está dizendo: mas pela lei do Espírito da vida. Lei do Espírito da vida é o jeito elaborado de Paulo se expressar. De maneira bem simples, é pelo Espírito Santo. Eu subjugo a lei do pecado e da morte. Eu subjugo o pecado. Esse que é o segredo da santidade. Isso vai até o fim da vida.
Você vai até o fim da vida. Nós já vimos pessoas idosas envolvidas em tantas coisas erradas, às vezes até abuso sexual de criança. Irmão, só tem um jeito de crente vencer a carne, é confissão de pecado e pedir ajuda. Eu gosto de orar ao Pai em nome de Jesus, em seguida eu tenho uma conversa com o Espírito Santo. Você faz do jeito que você quiser, você ora do jeito que você quiser, mas peça ajuda do Espírito Santo. Você vai subjugar a carne, a morte não vai vencer na sua vida, a morte espiritual, você vai ter vitória por causa da presença de Deus do Espírito Santo. Uma vez a Bíblia havia se tornado muito seca e morta na minha vida, eu lia e não sentia nada, não ouvia a voz de Deus e nada. Eu precisei estudar muito uma outra religião, que parece monoteísta, parece que não é idolatria, mas ela é bem ligada às forças do mal. E a pessoa, eu escrevi 3 livros depois disso, eles são usados nos treinamentos de missionários, e uma longa história, mas o meu professor, que veio daquela religião, daquela realidade, onde os crentes são perseguidos e mortos, ele disse: Silas, isso tem uma dimensão espiritual muito forte, você vai se meter com isso, e eu vou dizer uma coisa, você é uma das poucas pessoas que eu vou dizer que tem que se meter com isso, mas eu vou te explicando, você vai ter condição de estudar, vai ter condição de escrever, os livros vão ser usados, vai ser uma bênção, mas você vai lidar com uma realidade espiritual muito forte. Ele disse assim: quando você terminar de estudar e escrever, você vai estar espiritualmente morto, você não vai ter força de orar e ler a Bíblia. Ele veio desse mundo, ele veio dessa realidade. Quando eu terminei os 3 livros que são usados nos cursos de treinamento de missionários, eu estava morto. Eu abri a Bíblia para ler. Primeiro, não tinha vontade de ler. Segundo, eu li um verso, parecia que eu tinha lido 40 páginas. Eu não queria ler mais nada, de tão morto que eu estava. Eu ler o segundo verso era muito difícil. Mas eu conheço o Senhor, eu conheço as Escrituras. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu tinha que lidar com aquilo. Inclusive eu recebi uma palavra profética muito clara, por uma oração que eu fazia a Deus há 2 semanas em pensamento. Ninguém sabia, nem a minha esposa, ninguém sabia. O profeta deu aquela palavra assim na mosca mesmo, me veio uma força muito grande. Aí eu escrevi o 3º livro. Então eu tive direção de Deus, mas eu terminei morto, irmão, morto espiritualmente, não consegui orar. Mas a gente vence pelo Espírito Santo. Eu orei assim: Senhor, já que estou morto, né? Já que não lê, dá na mesma. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou ler, mas eu vou ler só um capítulo por dia, e nunca mais vou sair desse capítulo, porque não adianta mudar de capítulo, está morto, eu vou ficar lendo só esse capítulo aqui. Era Tiago 1, aí eu li Tiago 1. E Senhor, então eu vou morrer lendo esse capítulo aqui, a menos que o Senhor comece a falar, porque o Senhor tem poder para resolver isso. Li o capítulo de novo, pensa capítulo morto. Falei: então tá bom, Senhor, eu estou morto, eu não tenho nem como ler mais nada, eu vou ler o quê? Estou morto, mas o Senhor tem poder de mudar isso aí. E eu vou ler a 3ª vez, estava morto. Aí eu li a 4ª vez: Senhor, está morto, eu não ouço a tua voz, eu não estou sendo ministrado, eu não estou ouvindo, está morto, isso aqui está morto. Não adianta nem mudar de capítulo, o Senhor não está falando, isso aqui está morto. Se enquanto o Senhor não falar, eu não vou mudar de capítulo, eu vou ler a vida toda só esse capítulo. Na 5ª vez Deus começou a falar, nunca mais ele parou. Desde que eu sou pastor dessa igreja, eu não lembro de eu ter repetido um sermão nessa igreja, porque Deus fala cada vez que eu abro a Bíblia. Cada vez que eu leio um capítulo, Deus me dá uma palavra, e assim eu prego com vontade, prego com amor, prego com liberdade, porque Deus não parou de falar, porque a vida e o poder está em Deus, não está no homem. A vida, o poder está no Espírito Santo, não está no homem. Então, se tiver morto, sim, você briga lá: Espírito Santo, não sai desse capítulo, mas o Senhor vai dar vida nessa palavra, o Senhor vai falar nessa palavra. Aí Deus vai começar a falar com você quando você lê a Bíblia.
Deus vai começar a te dar entendimento quando você ler a Bíblia. Ele vai te ajudar a orar. E não precisa complicar, hein? Você pode orar falando respeitosamente com Deus. Porque tem gente que começa a orar, ele se reveste de um personagem, né? Ele fala com você assim. Quando ele fala com Deus, ele começa: Senhor, aleluia. Ele não precisa personagem. Pode falar aleluia, pode falar glória a Deus. Não faz personagem do religioso. Não fica sapateando só por sapatear e nem rodopiando nem por rodopiar. Tenha relacionamento direto, real, genuíno com Deus, transparente. Deus não gosta de mentira, Deus não gosta de fingimento. Fala com Deus do jeito que você tiver que falar, mas fala, se arrepende, se coloca na presença de Deus. Fala em Espírito Santo, o poder está no Senhor. O Senhor vai dar vida nessa palavra. O Senhor vai dar vida quando eu orar. O Senhor vai dar vida quando eu visitar alguém. O Senhor vai dar vida. O Senhor vai falar comigo no vale da sombra da morte, porque o Senhor é Deus, não está limitado no tempo, no espaço. É sinceridade, dependência de Deus, confiando em Deus. E se precisar, seja teimoso. Falei: Senhor, não sai de Tiago 1 nunca mais na minha vida. E fui lendo. Na quinta vez Deus começou a falar, não parou mais. Agora não tem mais desculpa. Eu ia dizer que ia ler só um capítulo, resolvi agora tem que ler a Bíblia toda. Agora não tem mais desculpa. Vamos orar atrás da urna. A campanha de oração é sobre santidade, para Deus fazer maravilhas no nosso meio. Não é a campanha das mais populares, porque se eu estivesse falando para você que o gigante ia cair e todos os seus problemas seriam resolvidos, seria mais fácil. Mas quando nós falamos de santidade, nós estamos falando: tem um problema dentro de mim. Esse problema me afasta de Deus. E se eu bobear, eu vou ficar muito longe de Deus. E só tem um jeito: vida de confissão de pecado, dependência de Deus e do Espírito Santo. E tem que jogar limpo, hein? Tem que jogar limpo, porque pastores famosos dos Estados Unidos nos últimos 15 anos caiu muito. Semana passada, para nossa tristeza, um autor super bem sucedido de livros edificantes de vida cristã, o que ele fez pelo Espírito Santo é pelo Espírito Santo e é bom até hoje. Mas em algum momento ele distraiu, e o pecado que gera morte acabou com o casamento dele, acabou com o ministério dele. Não tem autor nos dias de hoje mais famoso do que esse autor. Não tem autor que tenha vendido mais livros do que esse autor. Nós estamos aqui falando a realidade, irmão. Qualquer um pode cair, gente famosa pode cair, qualquer um pode, pastor pode cair. Só tem um jeito: a gente subjuga a carne pelo arrependimento de pecados e falando claramente com o Espírito Santo: não estou conseguindo perdoar, não estou conseguindo parar de cobiçar, não estou conseguindo parar de ter essa incredulidade, não estou conseguindo parar de esse pensamento feio, desse palavrão na minha cabeça, não estou conseguindo, mas pelo Senhor eu vou conseguir. Pronto, e acabou. Pelo Espírito Santo: Senhor, eu vou ler a palavra aqui, o Senhor vai ministrar a palavra. Eu vou ler a Bíblia, o Senhor vai falar comigo. Não vou aceitar ler a Bíblia sem o Senhor ministrar, sem ouvir a voz do teu Espírito Santo. Deus vai ouvir. A campanha é: santifique-se, Deus fará maravilhas. O pecado leva à morte, o Espírito Santo leva à vida. Vamos crucificar nossa carne agora? Aleluia. Não sei como é que vocês querem fazer. Eu gosto muito de grupos de oração, mas uns não gostam, uns querem dar a mão, outros não querem dar a mão. Vamos fazer? Vamos vir junto aqui para frente, vamos fazer um clamor a Deus. Amém, aleluia. Depois desse clamor eu vou ministrar a ceia para quem não tomou a ceia ontem. Pode vir à frente aqui, mas vem preparado para falar com o Espírito Santo. Vem preparado para falar com Deus. Amém? Vem preparado para falar com o Espírito Santo. Olha, eu não vou fazer você passar vergonha, mas de jeito nenhum. Pode vir mais perto aqui, tem bastante espaço. Eu não vou pedir para você confessar seus pecados em público.
Porque se a gente confessar o nosso pecado em público, o pessoal sai contando para a cidade inteira. Então você não conta para ninguém, você conta só para Deus. Vem mais para cá. Eu vou pedir assim, para quando eu estiver orando, você fale com Deus. Senhor, a palavra do Senhor diz que o pecado habita em nós. A palavra do Senhor diz que esse pecado luta contra o Espírito Santo. Senhor, e esses são os problemas que eu estou vivendo, com incredulidade, com impurezas, com mentiras. Peça perdão e ajuda do Espírito Santo. Isso que é santificar. Você pede perdão e libertação do Espírito. Isso que é santificar. Deus vai ouvir a sua voz. Senhor, meu coração está um pouco seco. Eu não tenho mais aquela liberdade da oração. Não tenho mais aquela liberdade. Fala isso para Deus enquanto eu estiver orando. Tem uma conversa com Deus quando eu estiver orando. Sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua vida de oração, leitura da Bíblia. Tem uma conversa pessoal com Deus. Não fala muito alto, o vizinho vai ouvir e vai contar para todo mundo. É uma conversa entre você e Deus, amém? Entre você e Deus. Então feche os seus olhos. Pai amado, a palavra do Senhor diz que a natureza geme e nós também gememos. Nós que temos as primícias do Espírito Santo, estamos aguardando a redenção do nosso corpo. A palavra do Senhor diz que nós gememos, e nós sabemos o que é isso. Sabemos o que é ter decepção conosco mesmo, que falamos que é orar e não oramos, e a ler a Bíblia e não lemos, que iríamos apoiar tal ministério e paramos na metade. Nós sabemos o que é ser decepcionados conosco mesmo. Nós sabemos o que é ter tristeza conosco mesmo, porque nós nos sentimos longe do Senhor. A palavra diz: o pecado habita em nós. A palavra diz que na nossa carne não habita bem algum. E a palavra diz que essa carne luta contra teu Espírito Santo. E nós não vemos a hora da redenção plena, mas por hora nós vamos viver os anos que temos para viver na vitória do sangue de Cristo e no poder do Espírito Santo. Nesse momento nós estamos pedindo perdão da frieza espiritual, pedindo perdão da incredulidade, pedindo perdão, Senhor, da autossuficiência, pedindo perdão da arrogância, do orgulho, pedindo perdão da acepção de pessoas, pedindo perdão do ódio no coração, pedindo perdão de termos achado que íamos vencer o pecado na nossa força, quando é na força do sangue de Cristo e do Espírito Santo. Pedimos perdão e falamos para o Senhor: vamos santificar nossas vidas. Nós vamos santificar nossas vidas, porque o Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio, e nós vamos santificar pelo arrependimento de pecados e pela vitória contra o pecado, contra a mentira, contra a cobiça, contra a impureza, contra a incredulidade, contra o ódio. Nós vamos vencer no poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, eu apresento o teu povo na tua presença. Eles estão sendo constrangidos pelo teu Espírito Santo a terem uma vida santa, e eles terão uma vida santa. Pai amado, como pregado pelo pastor Roberto ontem à noite, é o Senhor que fará maravilhas. Não é o vale da bênção que fará maravilhas. Não é o pastor Silas e nem a campanha de 12 dias que fará maravilhas. É o Senhor que fará maravilhas. Por isso apresentamos todos esses pedidos para o Senhor fazer as maravilhas, e a honra e glória serão do Senhor. Pai amado, nós abençoamos os irmãos que não puderam vir à igreja por qualquer motivo, e nós os abençoamos e oramos para que eles venham para a campanha amanhã. Como nós precisamos do teu poder, da tua glória e da tua presença, e como precisamos que o Senhor faça maravilhas. Oramos no poderoso nome de Jesus, amém.